agora é a hora do nosso Renato Semensati. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Tudo bem, João Paulo, tudo tranquilo. São Luís do Maranhão, lá está o Tigre. É logo ali. É logo ali? É logo ali. E o adversário não está bem na tabela, mas em casa ele é um leão. Em casa é leão, só perdeu um jogo em casa pro CRB, ganhou do Vasco, empatou com o Cruzeiro. Sampaio é um time modesto, até ontem o presidente dava entrevistas lá, dizendo o seguinte: o Criciúma vem aí, o meu executivo de futebol, que estava aqui ano passado, ganha 4 vezes mais lá no Criciúma. O Caio Dantas está lá ganhando 6 vezes mais que ganhava aqui. Eu não sei como é que os caras chegam a esses números, mas eles chegam. Mas é uma realidade diferente. O Sampaio é um time, assim como o Criciúma entrou para permanecer, tem 38 pontos, o Criciúma tem 39, então daí você dá a importância do jogo, né? O Criciúma, se voltar com um ponto na bagagem, chega aos 40, a meta é chegar logo aos 45, isso é importante. Essa rodada, aliás, é muito importante. A gente vai ver times como o Brusque, por exemplo, que momentaneamente está dentro da zona de rebaixamento, recebe o Vila Nova, que também está dentro da zona de rebaixamento, a própria Chapecoense também, mas o Criciúma faz um campeonato à parte em relação a esse catarinense. O técnico Cláudio Tencati levou o time com força máxima e a viagem é longa, né? Tem essa questão da logística, até o presidente Sampaio falava sobre isso, que para o Sampaio veio a Brusque e demorou 17 horas para chegar. Então o Criciúma, para se precaver de qualquer contratempo, foi ontem. O Criciúma viajou ontem, trabalha hoje lá o Tencati, a comissão técnica. Claro que é um treino leve, porque o jogo já é amanhã, mas é um jogo daqueles, vou classificar, João Paulo, futebol raiz. Sabe o que é futebol raiz? O Sampaio, por exemplo, deixa o gramado um pouco mais alto, que lá é calor, para o adversário se cansar um pouco mais e tal. Então faz parte do jogo, né? Tá na regra, nada impede, os caras fazem, né? Outro dia o Tencati disse aqui que é da cultura do futebol, goleiro caído. Goleiro caído? Ou seja, a Série B ainda tem muito dessa história de futebol raiz. De futebol raiz. Mas só pra gente ter uma noção do quão difícil é. A gente fala, o Criciúma tem que fazer uma logística, foi 3 dias antes, tal. O presidente Sampaio falava o seguinte: nós vamos todas. A logística é ruim pra gente todas as vezes. O Sampaio é a Chapecoense aqui pro catarinense. Mas numa proporção, né, João? Muito maior. Numa proporção muito maior. Mas o importante aí é que o Criciúma vai com força máxima. Volta o Caio Dantas, volta o Arilson, que é o principal jogador, o Rodrigo volta de suspensão, o Criciúma vai com força máxima. E por que eu tô falando isso? Porque o time que jogar lá domingo, amanhã, deve ser o time que na quarta-feira aqui decide o título catarinense. Então, É uma vantagem o jogo ser 19 horas em relação a essa questão de temperatura para o Criciúma? Tem o lado bom, que é um horário melhor para se jogar do que às 9h30 da noite, mas em contrapartida, sabe quanto que é o preço do ingresso lá, que o presidente deu entrevista e para chamar o público? Ele falou, ainda bem que o jogo é às 7, porque o último jogo foi 9h30, veio pouca gente. Sabe quanto é que é o ingresso lá? 10 pila. R$10. Para lotar. Os colegas que a gente conversou, né, nosso trabalho, a questão da nossa transmissão lá, disseram que não deve dar o maior público. O maior público foi contra o Vasco, contra o Cruzeiro, mas eles acreditam que 10 mil pessoas estarão presentes. No Castelão, 10 mil pessoas não é aquela lotação toda, né? Mas aí é aquela história também, o campeonato já vai chegando no fim, o Sampaio já não briga por mais nada, né? Então... Esses aspectos podem ser favoráveis ao time do Criciúma. E o Criciúma joga de sangue doce também? Por já estar... João, joga, mas é o seguinte, vou explicar rapidinho como é que funciona a premiação do Criciúma, que isso é importante, né, para não cair. Como é que funciona? A cada ponto conquistado, os jogadores têm R$10 mil. Por exemplo, hoje o Criciúma tem 39 pontos, tem 390 mil, certo? Mais 390, que é 10 aqui e 10 guardado do lado de cá. O que é esse 10 guardado aqui? Ou 390 aqui, 390 aqui hoje. Se não cair, esse prêmio vem para cá, junta os dois. Então é o prêmio por permanecer e dobra a premiação por pontos. Se o Criciúma fizer 50 pontos ao invés de 45, que é os 45 para não cair, ele faz 500 mil aqui, mais 500 aqui, pega 1 milhão e divide para os jogadores. Então, sangue doce? Mas é melhor ficar doce com dinheiro no bolso, né? O Criciúma nunca fez um planejamento com esses valores para subir esse ano? A premiação não discutiu? A premiação é essa, né? R$10 mil por ponto, ou 20 se não cair. Então, no caso, 20 mil. Faz 50 pontos, divide 1 milhão.
Isso aí tinha outras premiações, por exemplo, se chegasse entre os 4, aí a premiação seria muito maior, pelo acesso, essa coisa toda. Então, é o prêmio por meta, né? Vai pontuando que tu vai agregando dinheiro, né? Se chegar com 50 pontos, tem 1 milhão para dividir no final do ano. Vamos combinar que não atrapalha ninguém, né? Obrigado, Renato. Um abraço. Voltamos na semana que vem.